Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Pedro Cavaleiro Java para iniciantes. Hoje nós vamos voltar a falar sobre Spring Boot, em particular sobre APIs REST documentadas com Swagger. Swagger é o nosso assunto de hoje, e se você gosta desses nossos assuntos sobre Spring Boot e APIs REST, fique aqui que o vídeo começa agora. Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de Spring Boot novamente. Já fazia algum tempo que a gente não falava de Spring Boot aqui no canal, e eu sei que vocês gostam muito do nosso conteúdo sobre Spring Boot, então vamos falar um pouquinho sobre Swagger, tá? O que é Swagger? O Swagger é uma forma da gente documentar as nossas APIs REST, tá ok? E é uma forma padronizada. Se a gente tem aqui a nossa API REST documentada com Swagger, muita gente, todo mundo consegue entender, inclusive até automatizar o desenvolvimento para nossas APIs, certo? Então é muito importante a gente entender um pouquinho de Swagger. O que é o Swagger? Swagger é uma forma padronizada de documentar uma API, de escrevê-la de uma forma que o computador entenda também. Não só os humanos, mas também os computadores. E isso nos permite automatizar a criação de clients para essas nossas APIs e automatizar testes, facilitar a interpretação das APIs e coisas do tipo. Só que o Swagger não é nada se a gente não entender um pouquinho sobre OpenAPI. OpenAPI é uma especificação, é que ele fala aqui, né, extremamente, altamente adotado pela indústria como padrão para descrever as APIs modernas. Como isso assim, Pedro? O que tem aqui, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o OpenAPI para a gente entender. Ó, o OpenAPI define um padrão sem dependência de linguagem para descrever as REST APIs, que permite tanto humanos e computadores a descobrir e entender as capacidades de um serviço sem precisar ter acesso ao código-fonte ou outros tipos de documentação. Isso é muito importante, porque se a gente escrever nossas APIs no formato seguindo as especificações que o OpenAPI define, a gente então consegue escrever nossas APIs de uma maneira que muita gente vai entender. Isso é um padrão de indústria. Eu trabalhava, por exemplo, numa grande empresa de telecomunicações, e ela utilizava uma padronização de API que era baseado em OpenAPI. E uma vez que a gente define uma API baseada em OpenAPI, a gente consegue escrever a nossa API num formato Swagger. O formato Swagger permite que a gente enxergue a nossa API de uma maneira mais simples, né? Então, por exemplo, se eu quiser olhar uma API, ela pode ficar nesse formato aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Para quem está acostumado, olha aqui. A gente consegue enxergar a API nesse jeitinho aqui, em que a gente tem os comandos, né? E a gente tem os comandos e a gente consegue então clicar nos comandos e ver os detalhes. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui só para a gente entender do que a gente está falando. Esse aqui é um Swagger do Patch Store, que é um exemplo muito famoso. Então, por exemplo, eu dou um get no patch aqui, e aí ele mostra tudo que esse método get by patch find by status faz. Ó. Ele me permite dizer quais são os status que tem, quais são os tipos de resposta, quais são os tipos de código que vem na resposta. Inclusive, eu posso testar. Ó. Eu clico aqui no teste e digo, eu quero todos os patches que estão available. E ele testa a minha API para mim, executando e chamando aqui o resultado. Eu não sei se ele vai funcionar aqui, 10. Imagino que vai funcionar, está demorando um pouquinho. Aí, chegou. E aí ele retorna, tá vendo? Olha aqui, ele executou nesse request dessa forma usando o curl. E aí nós temos aqui o resultado em JSON, tá vendo? Ou seja, se eu tenho a minha API documentada dessa forma, ela de maneira automática eu consigo colocar as informações nela e eu consigo então também testá-la por um usuário. A gente vai fazer isso aqui de uma maneira bem fácil na nossa API utilizando Spring Boot. Como é que a gente faz isso no Spring Boot, Pedro? Importantíssima pergunta. Usando Spring Boot, a gente usa o nosso querido Spring Fox. O Spring Fox é uma biblioteca baseada em Spring que permite a gente utilizar pegar a nossa API e gerar essa
essa definição em Swagger naquele modelo que está definido lá pelo Swagger. E é realmente bem fácil de usar. A gente vai fazer de maneira bem simples aqui só para mostrar e depois em algum outro momento a gente aprofunda, ok? Vamos lá. Como é que a gente coloca isso dentro do nosso código, Pedrão? Vamos lá. Vamos lembrar que nós temos aqui um exemplo que a gente já usou um tempo atrás, né? Que é um Hello World, tem um Pessoa Controller, tem um Hello Controller. Ele está rodando aqui na porta 8080. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. Né? Ele tem um Hello Controller que responde Hello. E ele tem um Pessoa Controller que responde aqui em pessoa. Não tem nenhuma pessoa aqui, tá? Mas a gente já tem então ele aqui na porta 8080. Beleza? Tá rodando. Eu quero então colocar o Spring Fox para funcionar aqui. Como é que eu faço? Eu tenho que colocar no meu POM.xml as dependências do Spring Fox. Eu vou pegar uma colinha aqui, que é o que eu já tenho, para a gente colocar essas dependências. Eu estou usando o Spring Fox Boot Starter, que é o que efetivamente gera todos os detalhes do Swagger aqui dentro da minha aplicação, certo? Está na versão 3.0 agora. E eu vou colocar essa outra dependência que chama Spring Fox Swagger UI, que é a que gera aquela telinha bonitinha para a gente ver. Também está na versão 3.0. Então, vou salvar ele aqui. Só que só colocar esse cara não é suficiente. A gente precisa definir uma pequena configuração, que é esse bin aqui, que configura o Spring Fox. Eu vou jogar ele aqui dentro para a gente olhar, né, esse cara. Dou um Ctrl Shift O para ele carregar todos os imports. Como é que ele funciona esse cara? Esse carinha aqui, ele retorna esse docket. Esse docket é um objeto que configura tudo aquilo que a gente precisa dentro do nosso Swagger. Ele faz muita coisa. Eu aqui não estou colocando nada além do padrãozinho, que é dizer, olha, pegue todas as minhas APIs em todos os caminhos que eu tiver e gera um Swagger para mim. É só isso que eu estou falando para ele fazer. Eu posso configurar isso com muitos detalhes. A gente não vai entrar nesse processo agora aqui. Então, vamos reiniciar aqui o nosso projeto para a gente ver ele gerando o Swagger para a gente. Você vai ver como é bem legal. Eu vou subir aqui a nossa aplicação. Está na versão 2.3.8 do Spring Boot. Eu só quero ver ele subindo. Daqui a pouco ele já avisa que está subido aqui para mim. Eu tô com log level debug, então ele tá com muito mais log do que poderia, mas ele subiu. Vamos olhar aqui de novo, né? Então tá funcionando, respondendo hello, só que eu quero ver o Swagger UI. Como é que eu abro? Eu coloco Swagger UI /index.html. Olha que legal! Eu tenho aqui então, ó, o Hello Controller, que é aquele Hello aqui. Note que eu não fiz nada de diferente. Então, se você abrir aqui o meu Hello Controller, ele só tem lá um Hash Controller e um Get Mapping aqui, mais nada. Tá? Então, ele pegou, viu que era um Get Mapping, ele viu que tem coisas para que ele tem umas respostas, ele viu que tem lá um tipo de código padrão, né? E os tipos de resposta que ele faz. É bem maneiro. E se a gente abrir o Pessoa Controller, uma coisa legal é que ele usa também os objetos aqui, ó, tá vendo? Ele recebe aqui como no método post um objeto tipo pessoa. E se eu for olhar aqui no que ele gerou para mim, ó, ele diz que o meu Pessoa Controller, ele, por exemplo, para mandar salvar, ele recebe um objeto do tipo pessoa. Tá vendo aqui? Isso é bem legal, tá? Então ele consegue inclusive entender o nosso modelo, o modelo das nossas APIs, né? Então eu tenho o get por ID, que tem o método, tem o get por CPF que nós fizemos, né? Se a gente quiser testar daqui direto, Pedro, funciona? Funciona, olha aqui, ó, try out. Aqui no hello não tem que receber nada, ele simplesmente manda, aí, respondeu hello universe. Tá aqui a resposta já.
Bem bacana, né? Então, e o do pessoa é ainda mais legal. Vamos salvar uma pessoa aqui? Eu consigo salvar uma pessoa. Vou salvar aqui uma pessoa CPF 1234. Eu não quero colocar ID porque o banco tem que gerar esse cara para mim. Eu vou dizer que é o Pedro 1234 aqui, né? Vamos mandar executar. E se a gente for olhar, ó, ele deu um core, mandou o método post nesse localhost pessoa com aqueles dados e ele respondeu, olha, 1234 agora tem a pessoa 1 que foi gravada lá no banco, porque o pessoal controller salva pessoas no banco. E deu 200. Vamos mandar buscar todas as pessoas para ver? Ó, try, execute. E ele retornou a pessoa 1. Muito bacana, né? Vamos só salvar mais uma pessoa só para a gente ver se tá tudo certinho mesmo. Vou salvar mais uma aqui, mandar executar o Pedro 1235. Ele salvou, agora é uma pessoa número 2. A gente então vai aqui fazer uma execute para ver se ele vem duas pessoas agora, 1234 e 1235. Certinho? E nós temos mais métodos aqui, né? Se a gente tem um método buscar por ID, eu tenho o método buscar por ID. E eu posso testar passando o ID, por exemplo, 1234, para ele trazer. Opa! Não é 1234, o ID é 1, né, galera? O 1234 é o CPF, foi mal. Então executa aqui e ele traz a pessoa 1. Tá vendo? Então veio a pessoa 1. Se a gente quisesse buscar por CPF, aí sim a gente pode passar 1234 aqui, que ele vai buscar a pessoa por CPF. Olha ela aqui. Pessoa 1234 ou 1235. Traz a pessoa 1235. Se eu colocar o número errado, Pedro, funciona? Sim, a ideia é que tudo dê certo. Ó. Respondeu vazio, tá certo? Então, a nossa API tem que poder ser testada de maneira completa. Beleza, pessoal? Eu vou colocar um bônus aqui agora para quem assistiu o vídeo até aqui, que é como a gente conseguiria fazer esse mesmo cara. Agora que eu tenho a documentação do Swagger, eu quero importar ele para dentro do Postman. Olha que bacana. Então eu tenho aqui o link, ó. Esse link aqui, ele me traz todas as informações do meu Swagger de maneira daquele formato Swagger que é padronizado lá, é um formato JSON e tal. Eu não quero nem olhar isso, que é bem feião, mas eu quero copiar esse endereço aqui, porque eu quero importar para dentro do meu Postman. Aqui no meu Postman eu tenho algumas coleções, eu quero importar como coleção aqui. Eu vou mandar um link. Ele vai dizer que ele vai importar como uma coleção. Eu vou importar. Ele criou aqui, ó, API Documentation e tá lá, ó, o hello. Ele tem um base hello aqui, tá vendo? Ele coloca um base hello. Eu vim aqui no meu Postman, já tenho um environment que eu criei. Ele normalmente vem assim, ó, sem environment. Então ele não tem valor nenhum. Aí eu tenho que adicionar um environment, eu vou adicionar um para a gente ver. Com essa base URL aqui, né? Ou melhor, vou chamar ela de demo, né? Que é o nome do nosso método. E vou colocar a variável base URL, que utiliza a minha API. E eu estou rodando no localhost, por isso que eu estou colocando o localhost aqui, tá bom? Eu vou salvar. Né? Tá com um demo lá. Eu só vi 2 demos, né? Que horrível. Ó, tá aqui. Vamos ver se funciona. Vou dar um send aqui. Aí, ó, Hello Universe. Tá vendo? Por quê? Porque eu setei essa variável agora com o localhost 8080. E se eu fizer, então, o buscar pessoa, ele vai funcionar do mesmo jeito. Também está com base URL. Eu mando buscar e ele retorna as duas pessoas. Veja que eu peguei já todos os métodos direto da minha API sem ter que criar uma por uma aqui no Postman. Isso é muito legal, porque eu não preciso, diminui consideravelmente o meu trabalho. Tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês. Tem muito mais coisa que dá para configurar aqui nas configurações do Spring Fox, como por exemplo, eu posso definir só que eu quero colocar só o pessoa controller lá
nas documentações e não o Hello Controller. Eu posso definir aqui no próprio Hello Controller uma série de anotações que me colocam informações sobre aquela API. Então eu posso colocar textos, eu posso para detalhar mais informações, eu posso definir informações sobre as mensagens de erro, eu posso fazer uma série de coisas aqui, né? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas nesse vídeo eu queria só mostrar para vocês ele funcionando e que a gente consegue importar para dentro do Postman, ok? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o like aqui nesse vídeo e a gente vai continuar fazendo vídeos sobre Spring Boot, ok? Um grande abraço e até a próxima!